3, 2, 1, valendo! Aqui com vocês para o último episódio da segunda temporada da Jornada do Jardineiro. A gente fez essa temporada baseado na escala de permanência do Percival Alfred Yeomans, que foi o criador da escala de permanência da linha-chave. E ela tem 8 camadas. Quando você escutar esse aqui, você provavelmente já escutou, já assistiu o que a gente fala do solo. Mas existem algumas adaptações da escala de permanência que foram feitas por alguns autores ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Uma dessas adaptações é a do Darren, que é o criador da Regrarians, que é uma empresa australiana de planejamento rural. Ele é autor também de um dos melhores manuais de planejamento rural que tem, que é o Regrarians Handbook. E ele faz uma adaptação, onde ele coloca na camada 9 e na camada 10 a economia e a energia. Ainda seguindo a mesma lógica do Yeomans, né? Com relação às coisas que são menos permanentes, ou talvez sejam, enfim, mais passageiras ou mais fáceis de mudar. Então, na camada 9 a gente tem a economia e na camada 10 a gente tem a energia. Vou fazer uma adaptação aqui. O Darren trabalha muito com sistemas mesmo de produção energética, né? E eu vou falar disso de uma outra maneira. Eu quero fazer uma junção da camada 9 com a 10 no seguinte sentido. A nossa economia deve ser baseada na nossa eficiência energética. Vou falar um pouquinho também da questão, né, de produção energética nas propriedades rurais, mas eu quero abordar um pouquinho essa questão da economia de um jeito diferente, que abordem formas alternativas da gente enxergar os negócios rurais e formas alternativas da gente enxergar e honrar as nossas trocas, talvez em situações onde a gente tem pouco capital financeiro, a gente consegue pensar lateral. São coisas que eu uso dentro da comunidade de Impacto Positivo, as pessoas têm acesso a isso, que trabalham comigo, a rede que se forma em torno do meu trabalho, e tem sido muito útil para muitas pessoas. A gente sair um pouquinho do pensamento tradicional. Nós somos muito colonizados, né? Nós somos muito formatados no nosso pensar. Existem muitas maneiras de empreender e a gente precisa ser criativo com relação a isso. Aí, topando aqui as minhas maluquices e representando os comentários e a audiência, estamos aqui com o Vitor Sintra. Vitor, muito bom dia, muito obrigado. Bom dia, Eurico. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pela oportunidade mais uma vez. Eu queria começar perguntando por que a gente tem que planejar a economia e a energia? Eu não posso simplesmente só ir correr atrás disso. Eu uso muito os meus mentores, né, as pessoas com as quais eu aprendi. O Darren tem uma abordagem única, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Além da ordem de prioridade, a gente tem uma ordem de urgência. Na ordem de urgência, a gente falou isso em alguns outros episódios, o Darren traz a água, as cercas e a economia. Por razões muito óbvias, né? Nenhum empreendimento rural sem um orçamento hídrico adequado para ele é viável. A gente não consegue ter produção primária sem água. Inclusive para muita gente que está no campo, em outros serviços, né, outros níveis, secundário, terciário de produção, a gente também precisa do orçamento hídrico bem preciso. Quantas pessoas eu vou receber na propriedade, se eu vou trabalhar com turismo, com educação, né? A gente já falou disso em outras camadas. A questão da cerca a gente falou muito bem também, é uma outra camada que ela tem uma urgência, ela tem uma ordem de prioridade, mas ela tem também uma ordem de urgência. E ela é óbvia, né? Muita gente tem problema com ataques de onças, jaguatirica, problema com capivara, com javaporco, né? Os porcos do mato que, enfim, estão atrapalhando muitas pessoas. E é preocupante, é assustador que as pessoas não procurem as soluções, elas são relativamente simples, né? A cerca elétrica bem potente perimetral resolve inclusive a onça. E as pessoas, ainda hoje, estão matando onça porque elas matam o rebanho, né? Elas fazem ataques muito graves às propriedades. Inclusive as fêmeas, quando elas estão treinando os seus filhotes, elas às vezes matam muito mais do que só para comer, porque elas estão matando para ensinar os filhotes a caçar. E aí as pessoas saem matando, né, grandes felinos que são essenciais para a saúde dos ecossistemas. E a cerca perimetral potente, eletrificada com um eletrificador muito bom, resolve isso. Resolve a capivara, resolve o javaporco, resolve a onça. O javaporco eu acho que é uma 22
e um bom treinamento de mira também ajuda a resolver e dá um rango bem legal. Mas a economia, por incrível que pareça, ela passa batido nas pessoas. Muita gente chega para o meu trabalho, se jogou para o campo sem um plano de negócio. Em vários sistemas de produção, as pessoas se jogam e vão ver como é que a propriedade vai funcionar, vão encontrando soluções ao longo de um tempo e tal. E é muito louco isso, porque o plano de negócio é uma ferramenta essencial. Muito embora quase sempre ele não saia perfeito, né, o que a gente planeja e o que se dá tem várias adequações, quando você tem o plano, você tem um levantamento preciso de necessidades financeiras. E você tem ali naquele plano uma planilha, né, onde você pode olhar para os seus custos, aprender a cortar custos e aprender a testar precificações diferentes e combinações diferentes de empreendimento dentro da propriedade. Por incrível que pareça, muita gente faz um investimento de uma propriedade rural que não é barata, constrói primeiramente a casa, normalmente no lugar errado, que vai gerar mais custo ainda, e se lança a tentar uma vida no campo sem a organização financeira. No campo, isso costuma dar falências afetivas, né? Relacionamentos falidos. As gerações mais novas não se dão com as mais velhas, não querem ficar naquele lugar. E eu tenho esse problema, né? A minha escolha de vida em décadas passadas me custou um preço altíssimo com os meus filhos, né? Eu já falei aqui com você, já compartilhei que provavelmente os meus filhos não vão ter interesse nos negócios que eu desenvolvo no campo. Isso para mim é muito triste, é um erro muito grave e que eu sou muito aberto com relação a ele para que outras pessoas não passem pela mesma coisa. Então, a falta de planejamento dá falência afetiva e ela dá falência econômica também, né? E ao contrário do agro, o agro tem perdões de dívida muito grande, porque o agro ele cria uma plataforma de escoamento territorial muito grande para grandes corporações e para os bancos. Então, quando o agro quebra, ele ganha perdão de dívida, porque o movimento de petroquímicos, de farmacêuticas, de mineradoras, pelo território que o agro domina, é muito grande. Então, naquela lógica da quebra do mercado financeiro de 2008, né, é quase como se o agro fosse muito grande para quebrar. Fala-se muito no mercado regulando as coisas, fala-se muito no livre mercado, é tudo mentira. Quando o agro quebra, o banco vai lá e salva. Como foi em 2008, né? Quando os bancos quebraram, o dinheiro público, né, principalmente nos Estados Unidos, poderia ter sido injetado para mais de 5 milhões de famílias que ficaram sem casa. Por exemplo, podia ter dado dinheiro para as famílias pagarem os bancos. Mas não, eles deram dinheiro direto para o banco e as famílias ficaram sem casa. E é mais ou menos isso que acontece com a agricultura familiar. Quando existe um ano muito difícil, uma seca, uma enchente, como a gente praticamente está tendo isso agora toda hora, né? O pequeno quebra e o banco toma o território de volta. Quando o grande quebra, o governo vai lá e dá um perdão de dívida. E isso é porque as corporações têm um lobby por trás do governo muito grande. Então, no campo, a gente não pode arriscar a dívida para as pequenas e médias propriedades, que é o meu público-alvo principal, porque são as pessoas que, ao longo de muitos anos que eu trabalho, são as pessoas que têm um crivo ecológico, que têm ética ecológica. Eu não curto muito trabalhar com agro, porque é isso, não tem ética ecológica. Os caras, eles falam em diminuir veneno, eles não falam em produzir sem veneno. Né? Eles falam em resolver a água para continuar tendo uma lavoura de transgênico, eles não falam em resolver a água para ter uma lavoura de plantio direto de sementes crioulas, por exemplo. Então, eu trabalho um pouco, às vezes, com algumas consultorias para algumas pessoas do agro, mas eu, via de regra, eu curto mais trabalhar para pequenas e médias propriedades. E essas pequenas e médias propriedades, elas não têm uma coisa que o agro tem, que é o planejamento econômico. E isso é fundamental para que elas tenham viabilidade a médio e longo prazo. Se não tiver, isso quebra. Então, de novo, existe a ordem de prioridade da escala de permanência. Então, aqui todos os episódios para vocês, né, voltarem e revisarem. Clima, geografia, água, acesso a serviços, sistemas de produção, edificações, cercas, subdivisões, solos. E hoje a gente está abordando economia e energia. Dentro de todas essas 10 camadas, que é a adaptação do Darren, a água, a cerca e a economia são mais urgentes. A prioridade continua sendo a mesma no desenvolvimento, mas é urgente que se olhe para essas três com integralidade desde o começo, para a gente não quebrar. A energia, a gente tem que olhar para ela e ter uma alfabetização ecológica que nos dê uma capacidade sistêmica de pensar o que é
ser energeticamente superavitário. Nós temos propriedades rurais que são energeticamente deficitárias, ou seja, nós usamos mais quilocaloria. Aqui eu estou fazendo uma tradução bem grotesca. A gente pode ser unidade térmica britânica, pode ser, enfim, pega qualquer unidade de medida energética, mas se a gente faz uma tradução, uma adequação e coloca para quilocaloria, a gente gasta mais quilocaloria para produzir do que o que a gente produz de alimento na propriedade. Então, a gente precisa desenvolver um pensamento sistêmico e fazer com que as propriedades sejam capazes de se viabilizar energeticamente só dentro do seu território, a partir do seu território. Hoje a gente tem mini usinas hidrelétricas, os painéis solares. Os painéis solares não são uma transição simples, como as pessoas colocam. Os painéis solares dependem de muita mineração, de muito diesel, de muito petróleo. Mas a gente tem uma possibilidade de fazer um investimento em painel solar que, a longo prazo, o que gasta de energia para fazer o painel, a gente consegue produzir dentro da propriedade. Então, a longo prazo, os painéis solares são energeticamente viáveis. A médio prazo, eles têm um gargalo, que é o gargalo das baterias. As baterias ainda não são tão eficientes assim que possam justificar a mineração envolvida nelas. É um desafio, né? Várias empresas estão tentando resolver isso, e a cadeia de produção das baterias é uma cadeia muito suja, com trabalho escravo, trabalho infantil, uma série de questões nesse sentido. Mas, voltando para o cerne da nossa questão e da sua pergunta, que é por que planejar o econômico e o energético, na dimensão energética, quando a gente desenvolve esse pensamento sistêmico sobre como ser superavitário, energeticamente falando, a gente consegue transformar esse superávit energético em uma possibilidade de superávit econômico. Quanto mais eficiente energeticamente a gente é, maior é a nossa condição de transformar esse superávit energético em superávit econômico. Então, o arco geral da resposta é esse aí. O planejamento econômico, a gente vai comentar mais para o final desse episódio, que a gente tem uma notícia para vocês. Então, vou focar um pouco no planejamento das energias, que eu acho que a gente consegue ir até o final do episódio, e o econômico a gente fala mais para o final. Mas como é que eu consigo começar a planejar, então, a energia envolvida nos meus sistemas, na minha vida? Como é que eu consigo direcionar as minhas ações para que eu gere esse resultado positivo nesse cálculo? A gente está fazendo aqui, Vitor, uma ligeira inversão, né? Na escala a gente faz economia e energia. A gente está desenvolvendo nosso papo aqui, energia e economia depois. E tudo bem, porque é o que eu acabei de explicar, né? Se a gente consegue desenvolver o pensamento sistêmico de ser superavitário, é a partir desse superávit energético que a gente cria um superávit econômico. Então, a sua pergunta, né? Como é que a gente desenvolve esse pensamento? Como é que a gente sabe que a gente está sendo superavitário, né? Todo animal é por natureza, um maximizador de retorno de energia investida. Os felinos, eles não podem dar muitas investidas de caça sem conseguir uma presa, senão ele não tem caloria suficiente para sobreviver, ele morre. Então os felinos que são caçadores ineficientes não passam seus genes para frente, eles morrem. Nós não somos diferentes. As pessoas romantizam muito, mas nós somos um animal do topo da cadeia alimentar, predadores, e a gente vem maximizando o nosso ganho energético há milhares e milhares de anos. Tem aí talvez 300 mil anos de desenvolvimento do ser humano moderno, né? O sapiens sapiens. A alavanca, a caça e aí o fogo, né? Quando a gente encontrou o fogo, a gente encontrou uma maneira muito eficiente de manejar as coisas numa escala maior. Tudo que a gente faz hoje tem o fogo, né? As caldeiras, enfim, a forja do metal, o computador, o plástico, tudo hoje tem fogo envolvido. E a partir do fogo, a gente começou a conseguir fazer manejos de grandes áreas. Por exemplo, há quem especule que a Austrália foi um ambiente, um ecossistema, um grande, né, ecossistema de florestas úmidas. E que com o passar dos anos e o manejo dos ecossistemas com fogo pelos aborígenes, pelo menos 150 mil anos, a gente transformou a Austrália em um lugar de florestas parófilas, ou seja, florestas que precisam do fogo para se desenvolver. A gente faz isso porque é embutido na nossa genética essa necessidade de ser eficiente. É quase como se a gente tivesse uma preguiça genética, né? Só que a gente precisa cuidar disso,
Porque nós encontramos o fogo e depois do fogo nós encontramos, muitos milhares de anos depois do fogo, a gente encontrou, a gente tem aí talvez uns 2 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos que a gente vem domesticando o fogo, né? Fazendo uso do fogo. Domesticando o fogo é uma expressão meio, mas enfim, fazendo uso do fogo. Até chegar no desenvolvimento do ser humano moderno, né? A gente passou pelo Neandertal, pelos os Denisovens, né? Que são outros seres humanos de uma outra linha genética, com os quais inclusive a gente se misturou. Nós temos DNA de outras linhagens humanas, não é só o Sapiens sapiens. Então, em algum momento da história da humanidade, existiam linhas genéticas diferentes dos seres humanos e a gente chegou a ter cruzamento genético, né? Nós somos o que sobreviveu. A gente usou a caça, o fogo, as ferramentas e a gente chegou onde a gente chegou. Qual que foi o grande lance? Nós encontramos, além do fogo e do uso da ferramenta, os combustíveis fósseis. E foi a partir daí que a gente entrou numa linha de desenvolvimento, né, da humanidade, onde a gente se tornou deficitário. Uma colher de petróleo equivale a um dia de trabalho pesado de uma pessoa. Um barril de petróleo, quando a gente faz o equivalente energético, equivale qualquer coisa entre 4 anos e meio até 11 anos de trabalho pesado de uma pessoa. E, no entanto, esse barril é vendido por aproximadamente $80. Ou seja, nós vivemos uma ordem energética deficitária, ela cria um déficit econômico também, e daqui para frente, na medida em que a energia, estou falando de combustíveis fósseis, estão cada vez menos presentes no sistema, as pessoas que vão ter sucesso no campo são as pessoas que conseguem maximizar esse superávit energético que você fez a pergunta. Isso está ligado com tudo. Usar a topografia para ter água por gravidade, talvez para ter uma roda d'água, talvez para ter uma mini usina hidrelétrica, usar os painéis solares, usar o desenho da propriedade de forma que a gente use cada vez menos combustíveis fósseis e que a gente tenha menos trabalho físico humano dentro da propriedade. É impossível escapar ao trabalho físico, mas é possível torná-lo cada vez mais eficiente. Essas propriedades que fazem esse planejamento de área, de irrigação por gravidade, de geração de energia interna, são as propriedades que vão sobreviver essa retração econômica que a gente já está no meio dela. Mesmo nos países desenvolvidos, desde 1970 que o poder aquisitivo só cai. Eu estou falando dos países desenvolvidos, tá, gente? No Brasil é pior ainda. Mas 1970, por exemplo, em um país desenvolvido, com uma pessoa do casal trabalhando, eles pagavam uma casa própria. Em vários países desenvolvidos, na década de 70, as pessoas não só tinham uma casa própria, como conseguiram investir no mercado imobiliário, ter mais de uma casa e colocar uma para alugar. Hoje, as pessoas, né, da minha geração para baixo, elas trabalham uma vida e não conseguem ter uma casa própria. É a realidade da maioria das pessoas. Então, o poder aquisitivo vem diminuindo e ele vem diminuindo relativamente proporcional à diminuição do fluxo energético presente, né, do estoque de energia presente. Então, os combustíveis fósseis estão cada vez menos disponíveis. Está cada vez mais difícil de tirar eles. Mas a nossa sociedade continua se baseando nessa alavanca energética. A gente usa o petróleo para tudo, né? Então, uma motosserra faz o trabalho de dezenas de homens com machado na mão, mas ela precisa do petróleo. Uma roçadeira faz o trabalho com uma pessoa, o trabalho de várias pessoas com aquele rastelo que fazia o corte, né, do trigo, da cevada, da aveia e tal. Então a gente tem uma vantagem mecânica, por exemplo, um trator, uma escavadeira, a gente faz em um dia um movimento de solo que dezenas de pessoas levariam dias para fazer. Mas tudo isso depende do petróleo. E aí, de novo, a gente tem que entender essas ordens energéticas e conseguir produzir mais alimento, mais excedente de quilocaloria e de densidade nutricional com menos uso energético. Menos utilização do trator, menos utilização da roçadeira, menos utilização da motosserra. Eu não estou dizendo para não usar, eu estou dizendo que a gente tem que ser inteligente e usar o menos possível. Nesse sentido, essas propriedades conseguem economizar energia, conseguem economizar gasto e conseguem ser mais viável. E é daí que vale essa inversão que a gente está fazendo aqui, né? A gente está indo pela energia em vez da economia, mas é porque é entendendo a eficiência energética que a gente consegue ser economicamente eficiente também. Eu vejo que o caminho do
menor trabalho, né? Eu quero ter menos trabalho, cada vez mais. Cai nesse gargalo do uso da tecnologia, que é o que você falou, tem a dependência do petróleo. E a segunda alternativa que eu vejo para ter menos trabalho é você delegar o trabalho a alguém. E aí a gente cai no uso da economia para subsidiar esse trabalho menor. Só que aí você deu os exemplos, né? Uma pessoa com uma roçadeira lá, ou com um facão, usando na propriedade. Só que aí você vai para a mentalidade de alguém que vai delegar esse trabalho, a troca vai ser financeira, né? Eu te pago para você fazer isso, e assim eu não uso, sei lá, o petróleo, uma roçadeira, enfim, outra coisa. Só que aí a pessoa que paga isso tem a mentalidade, é um trabalho simples, é manual, e a pessoa fica ali 8 horas, então eu vou pagar 100 conto para ela fazer isso. Eu acho que aí também tem uma desproporcionalidade, né? A colher de petróleo que você falou, o barril de petróleo, em relação ao tempo de trabalho, eu acho que as pessoas estão precisando também avaliar o financeiro que está sendo depositado em prol daquele trabalho que está sendo executado. Mas o que acontece é o seguinte, é que você, a sua visão de mundo foi estragada pelo meu trabalho. E o que você está falando, na verdade, é assim, né? Como é que a gente equilibra a camada econômica com a camada social? Como é que a gente mantém a dignidade das pessoas que tornam possível aquela viabilidade econômica? E a resposta no Brasil de hoje, quase sempre, é a gente não faz isso. Os planos de negócio são montados em cima de uma mão de obra barata e contando com ela. A gente há pouco tempo gravou, né, um trabalho que a gente falou do trabalho do Pedro Cardoso, né, tem um vídeo dele que fala sobre isso, né, o resquício cultural da sociedade escravocrata brasileira. A gente valoriza as coisas, mas não valoriza os serviços. Enfim, essa sua visão, ela é uma visão de pessoa que já ralou na vida, né, você é um cara novo, mas teve que se virar sozinho muito cedo. E ela esbarra em mim também, né? Muitos anos na Austrália eu trabalhei com paisagismo, trabalho pesado, enfim, montar sistema para os outros, cuidar de jardim dos outros e tal, né? E é uma coisa que me incomoda, porque, enfim, a gente precisa amparar a dignidade das pessoas. A gente não pode fazer com que a viabilidade econômica e o conforto de uns seja subsidiado pela dignidade de outros. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes dão uma travada assim. Há duas coisas assim nesse sentido, né, dessa sua pergunta. Primeiro, uma história. Eu ensinei as sequências de produção natural, em inglês é o Natural Sequence Farming, que é do Peter Andrews, é um cara da Austrália. E ele faz a restauração de áreas a partir de intervenções de barragens permeáveis ao longo de um curso de água. E o interessante desse trabalho do Peter Andrews é que a gente pode ter ele em várias escalas. Né? Você pode fazer barragem com gabião, barragem com madeira, barragem com pedra solta. Vários tipos, pode fazer, eu já fiz barragem de terra mesmo, mas de propósito ela vazava, né? E eu ensinei isso, e ensino isso no meu curso, né? E um amigo fez esse curso, é o Albertinho Carvalho, que é um ativista e um educador da permacultura. Ele mora em Rio de Contas, na Diamantina, né? Na Bahia. E aí o Albertinho tem uma propriedade que ela está no semiárido, é um lugar desafiador assim. E ele tem um curso de água intermitente na propriedade dele. Cai muita chuva, mas em poucos meses do ano, e aquele curso, na maioria das vezes, ele seca. E o Albertinho, eu tive na propriedade dele, a gente passeou, a gente, enfim, né, fez algumas coisas lá, e ele se encantou com essa possibilidade de usar as barragens para melhorar o lugar. Ele tinha que fazer isso com pedra. O Albertinho já tem mais de 60 anos. E ele tem alguns parceiros, que realmente são parceiros, não são funcionários, e tem alguns funcionários na propriedade dele. Um funcionário, se eu não me engano. O que o Albertinho fez? Ele foi quebrar pedra e carregar pedra para ver como é que era o trabalho. A gente não tem muita gente assim na produção primária brasileira. Ele foi ver como é que era o trabalho para entender o que ele estava fazendo com as pessoas que trabalham com ele. E ele foi executar a tarefa junto, para você entender a realidade de não ser enrolado pela mão de obra, mas você ao mesmo tempo entender também como honrar aquele trabalho, com o devido descanso, com o jeito de fazer. Então, por exemplo, eles estavam estudando, talvez, a possibilidade de usar os jegues, né, os jumentos, para carregar um pouco das pedras. E mesmo assim não era lotado, ele fazia meia carga para cuidar dos animais também. Então isso que as pessoas não entendem é que tem obras que nós precisamos fazer, que nós precisamos de uma alavanca mecânica, nós precisamos nós precisamos aumentar a eficiência. Né? Então, por exemplo, o movimento brasileiro contra os animais de carga. Meu amigo, o dia que não tiver petróleo, se você não tiver animal de carga, você vai fazer como? Você vai carregar no lombo? A gente não dá conta.
Então, assim, a gente precisa entender a realidade. O Albertinho fez isso. A outra questão que a gente precisa entender, para honrar, né, essa mão de obra dentro dos nossos planos de negócio, é a história do Brasil. Quando a gente lê os livros brasileiros que dizem que o primeiro ciclo de produção do Brasil foi a cana, é uma mentira. O primeiro ciclo de produção, entre aspas, e eu peço um perdão pela nomenclatura, mas é o que a história traz, é a escravidão. A primeira commodity que funcionou no Brasil não foi a cana, foi o ser humano. É o ser humano que era um bem, um ser humano escravizado. Essa foi a primeira... Eu peço desculpa pelo termo de novo, mas eu estou tentando fazer as pessoas pensarem na história por meio de uma leitura energética. A alavanca energética que criou o Brasil foi a exploração da mão de obra humana de várias nações do continente africano e de várias nações do continente latino-americano, né, os indígenas. A gente teve uma escravidão concomitante dos povos indígenas e dos povos africanos em torno de 250 anos. O Brasil teve o maior período de escravidão da história, mais de 300 anos, né, de escravidão. E isso perdura hoje. As pessoas falam assim, nossa, por que o Brasil não tem as ferramentas que tem lá fora no primeiro mundo? É porque lá fora, as ferramentas na escala humana, elas são vendidas para os donos das pequenas propriedades. E no Brasil, ao invés de comprar essas ferramentas que são caras, muitas vezes a precificação delas é dolarizada, nós contamos com a mão de obra semi-escrava. Vai fazer uma fazenda do agro, não sei quantos mil hectares. Quem faz a cerca? Não é o dono, é a peãozada. A peãozada ganhando mal, ganhando diária de, sei lá, 100 pila por dia, 150 reais por dia. Tem lugares que nem é isso, tem lugares que é mais barato que isso. É isso, então... Como que a gente honra isso? É por isso que eu falei assim, eu brinquei aqui que você foi estragado pelo contato com o meu trabalho, porque como é que a gente trabalha um plano de negócio integral? Integral significa o seguinte, a minha precificação, ela tem que cuidar da dignidade, da qualidade de vida, da saúde de quem participa da minha cadeia de produção. Por exemplo, formas da gente fazer isso dentro de uma propriedade rural. É a gente fazer com que as pessoas possam trocar de função dentro da propriedade. Trabalha um pouco numa coisa, trabalha um pouco na outra coisa e tal. Claro, a gente tem vocações e a gente tem uma tendência à especialização. Né? Uma pessoa trabalha melhor na cozinha, outra pessoa trabalha melhor no campo, outra pessoa trabalha melhor na mecânica, outra pessoa... Né? Mas é interessante a gente dar às pessoas a oportunidade de trocar um pouco de funções para não ter um trabalho muito repetitivo, muito maçante. É importante a gente dar para as pessoas uma capacidade de se aprimorar dentro da carreira dela, trabalhando no nosso sistema de produção. Pouca gente faz isso. Muita gente trabalha 30 anos como diarista de manutenção de áreas de produção. Enxada, foice, martelo, facão na mão, por 30 anos. Então, de novo, né, a eficiência energética ela passa por um gargalo que a gente tem no campo hoje. Uma das maiores dificuldades é a mão de obra, que é esse assunto que você trouxe agora. A gente tem uma dificuldade de mão de obra porque a gente paga mal, porque o trabalho é maçante e porque as pessoas não entendem no trabalho físico a importância dele em relação a um propósito maior. Eu gosto de trabalho físico no campo, a manutenção dos sistemas agroflorestais, por exemplo, é um trabalho físico pesado, eu gosto. Eu trabalho com os ovinos, eu gosto. É um trabalho pesado, você tem que pegar a ovelha, enfim, né? É um animal pesado, é uma escala manual. Mas eu entendo aquilo dentro de um objetivo maior, ser energeticamente superavitário dentro de um território e entregar aquele território melhor do que quando eu peguei. Eu saí de uma propriedade agora, eu entreguei a propriedade melhor do que quando eu peguei. A propriedade estava toda tomada pelo mato, eu abri a propriedade inteira e não só isso. Eu consegui avaliar o BRICS das plantas e eu vi que em várias áreas eu mais do que dobrei a densidade nutricional das plantas com o manejo que eu fiz. Então tem uma melhora de solo, tem uma melhora de plantas, de diversidade de plantas. Quase sempre esse trabalho não é nem só bem remunerado, ele não é bem... As pessoas não dão o devido valor a esse trabalho, né? E a gente enfrenta isso. E aí cai na sua pergunta. Como que a gente honra essas pessoas? A nossa precificação teria que ser outra. A gente tem que ter uma precificação completamente diferente para poder honrar isso. E quando a gente chega no limite da precificação, ou seja, a gente não consegue cobrar mais caro pelas coisas que a gente produz e os serviços que a gente oferece, a gente precisa encontrar maneiras dentro da nossa organização humana de honrar aquelas pessoas. Como que a gente cuida delas? Como que a gente paga?
como que a gente remunera e reconhece de outras formas, cultivando vocações, incentivando vocações, dando liberdade de trabalho, né? Olha, eu preciso desse trabalho feito, como a gente vai fazer, eu não sei, vamos trabalhar junto? Como é que você gostaria de fazer esse trabalho? Ao invés de chegar e falar assim, você vai fazer assim, assim, assado, tem que ser feito em tantas horas. Então tem várias maneiras de a gente fazer isso, mas a gente não está muito acostumado e infelizmente, via de regra, assim, a gente tem uma lei trabalhista boa no Brasil, né? E as pessoas reclamam, né? Que tem que pagar multa trabalhista, etc, etc. Mas ainda bem que a gente tem ela, porque mesmo com essa lei trabalhista boa, normalmente a corda arrebenta do lado mais fraco. As pessoas mais vulneráveis, com menos condição, né, financeira de se manter e bancar uma vida digna, são normalmente as pessoas que mais sofrem nessas relações de parceria, de trabalho. Tem várias maneiras de colocar isso, né? Estágios que não são estágios, voluntariados que não honram o trabalho das pessoas, contratação que não paga bem, diária que não paga bem, parceria de sociedade que não honra os acordos. Normalmente são as pessoas na ponta mais financeira, mais fraca, que pagam esse custo. O jeito da gente resolver isso é a gente ter um contexto holístico de trabalho de equipe, ver como é que todos gostam de viver. De novo, é o como, não é o que a gente faz, né? Dentro do nosso porquê, né? Dentro do nosso propósito, mas como as pessoas gostam de trabalhar e a gente desenvolver dispositivos legais mesmo. A gente tem que amarrar a palavra das pessoas com um contrato, senão, de novo, senão a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E eu falo isso por experiência própria de muitos anos, já tomei várias na cabeça. Então a gente tem que ter esses dispositivos, eles têm que estar assinados e a gente tem que dar voz a essas pessoas dentro do nosso trabalho. Tem que escutar elas. Eu já caí em contexto, né, em que a pessoa, o contratante, por ver que eu gostava ou tinha uma vocação nessa área, não um trabalho em específico, cria a justificativa, mas é porque a pessoa gosta que eu posso pagar barato. Afinal, você gosta disso, né? Tá na sua coisa aí de vocação e tal. E é por esse motivo que eu vou te pagar menos ou você aceitaria receber menos, sendo que é o contrário. É por ser minha vocação, por ser onde eu gosto de atuar, que eu tenho que cobrar mais caro e valorizar e reconhecer as habilidades que eu desenvolvi ali. Mas a gente pode cair num outro contexto, que não é esse de exploração, né? Às vezes a pessoa, ela tem prioridades. Eu preciso colocar comida na casa, eu tenho boca a sustentar e realmente eu não consigo dar esse montante financeiro que eu acho digno e justo para essa pessoa, mas preciso de ajuda. E aí você traz uma outra parte do seu trabalho, que você não precisa trocar necessariamente o serviço, ou o que quer que seja, pelo capital financeiro, o papel, moeda, né? Quais são as outras formas que eu consigo trocar dentro desse contexto da pessoa que já está no limite e não consegue nada além, né, no financeiro ali? Não consigo levar esse financeiro nesse momento para remunerar essa pessoa, mas eu preciso de ajuda. É difícil para mim isso daí, assim, porque assim, ó, quando a primeira parte, né, que você colocou, você está sendo premiado, você está trabalhando na sua vocação, você pode ganhar menos. É o contrário. A gente tem que premiar as pessoas que trabalham nas suas vocações, o zelo, o esmero, a competência, a eficiência que elas desenvolvem, devem ser remuneradas, nos vários aspectos, não só no capital financeiro. Isso faz parte da cura da nossa sociedade. É muito violento isso. Eu uso essa palavra violenta, as pessoas acham que às vezes não entendem. É uma violência mesmo, é um abuso, é um açoite. Né? A gente tem essa pressuposição na nossa sociedade de que o cara que é bem sucedido no corporativo, ele ganha bem, está tudo bem. E de que a pessoa que trabalha em causas sociais e ambientais, ela tem que ser um monge e viver de luz, fazer fotossíntese. Né? O pessoal os namastreta, gratiluz, gratinase, né? Essas pessoas com pseudo-desenvolvimento espiritual, que acham que pagam tudo quando bota a mão junto e fala gratidão, né? Gratidão, irmão, gratidão, caramba. Gratidão, olha que interessante. Obrigado é um adjetivo, ele qualifica. Você me ajudou, obrigado. Eu estou obrigado a passar isso para frente. Não tem nada de errado nisso. Aí essas pessoas agora da nova era, eu não gosto dessa palavra obrigado. Claro que você não gosta, porque você não gosta de honrar com suas coisas. Né? Eu gosto de gratidão. Gratidão é um substantivo, olha que loucura. Gratidão, eu emano gratidão para o universo. E qual que é o resultado disso? Né? E eu trabalho com um desenho comportamental, né? Eu falo muito de gratidão. É importante a gente ter gratidão, é importante a gente se sentir grato pelas coisas. Mas quando a gente lida com as pessoas,
eu acho que é bonito a gente falar muito obrigado. Até porque muitas vezes a gente não consegue pagar de volta para aquela pessoa. Mas a gente cria uma ascendente virtuosa de estar obrigado a passar gentilezas para frente. Gentileza gera gentileza, né? Então, essa violência, que a gente não reconhece ela de imediato, ela é muito grave. A gente vive com uma arma apontada na cabeça o tempo inteiro. A gente vive num sistema que, se você não produzir um mínimo de dinheiro por mês, você corre o risco de ficar sem comer e sem morar. E isso não está ligado só a coisas biológicas, né? A gente tinha que ser energeticamente eficiente como caçador e coletor, como pastoralista, como, né, os nossos antepassados que eram eficientes no viver, mas eles podiam chegar num pedaço de terra, fazer uma casa para eles e se viabilizar. A gente não pode fazer isso. O território é do Estado, né, os imóveis são de outras pessoas, a gente precisa financiar no banco. Então, as pessoas que estão buscando se viabilizar no campo, são mais jovens e não têm dinheiro, muitas vezes elas são submetidas a violências ainda maiores. Né? Eu quero uma parceria. Aí você paga um aluguel, paga um arrendamento e me dá um percentual da produção. Pô, isso não é parceria, isso é um sistema feudal. E as pessoas colocam isso como se fosse uma parceria. Eu quero uma parceria para desenvolver aqui minha propriedade, eu tenho terra, mas eu não tenho gente, vem para cá. Aí eu vou cobrar um percentual da produção, vou cobrar um aluguel da edificação que eu tenho. Pô, isso é feudal, cara, isso não é parceria, E sabe? vende a Parceria é assim, imagem, olha, e se diz permacultor, se diz não sei o quê. E aí quando a gente vai analisar as linhas miúdas ali, os contratos, como é que é feita a economia e a energia da pessoa, a gente se depara com isso. às vezes é inconsciente, né? Nem sempre é uma coisa maldosa, é por não perceber o sistema vigente que a gente vive dentro dele. Aí as pessoas reproduzem aqueles mecanismos ali. Então, o meu cuidado, eu falo de plantar pessoas no campo com vidas dignas, né? O meu cuidado é isso, como é que a gente ampara, como é que a gente honra a dignidade de todas as pessoas envolvidas no processo. Eu tenho uma propriedade aqui que não tem veneno, que a gente zela pela natureza, estamos buscando parceria. Poxa, vamos honrar essa parceria então. Uma casa bem feita, ou um percentual bem baixo da produção, né? Uma comissão. Você produz, me dá uma comissão. Você não estava conseguindo produzir antes, pô. Você não estava produzindo nada, você não estava dando conta. Então honra a pessoa entrou e está produzindo, pô, paga ela. Né? Dá uma condição da pessoa ficar ali, dá uma boa condição de moradia. Né? A gente precisa honrar isso. Só que assim, quem está espremido, por isso que eu vinha falando isso, a gente está com a arma na cabeça. Quem está espremido acaba se sujeitando. Poxa, eu preciso de uma casa, o lugar é legal, eu não aguento mais ficar na cidade, eu vou tentar. Então, quase sempre é a pessoa que não tem terra e entra nessas negociações e ela fica mais vulnerabilizada. Já passei por isso na pele também, né? Acordos que não foram honrados comigo e que eu, enfim, estou tendo que resolver até hoje, né? Alguns desses. Vamos falar de como a gente viabiliza, né? Vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. O Saver, ele fala de dinheiro de papel, dinheiro mineral e dinheiro solar. O Ethan Rowland e o Greg Landau são 2 educadores da permacultura, entraram para essa questão mais do financeiro, eles falam em 8 formas de capital. E o Bill Mollison falava em tipos diferentes de recurso. Tem recurso que quando a gente utiliza ele aumenta. Por exemplo, conhecimento é assim, quanto mais você utiliza, mais aumenta. Tem recursos que são temporários. Você vai fazer uma coleta de um cogumelo na floresta, você tem 3 dias, senão se não coletar ele vai embora, ele acaba. Então, o Bill Mollison olhava, por exemplo, essa questão dos recursos e tentou classificar os recursos para a gente conseguir lidar melhor com eles. Ele falou muito das estruturas invisíveis, né, na permacultura. Como é que a gente desenha sistemas econômicos, sistemas energéticos, sistemas legais, que são estruturas que a gente deve desenhar, que é um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, né, e que honrem a vida das pessoas. Então vamos lá. O que é o dinheiro mineral? O Saver do gerenciamento holístico, né, guia muito o meu trabalho. Inclusive, em breve teremos uma aula fechada com ele, dentro do Zoom, com tradução simultânea. Fiquem espertos aqui na rede. Eu tive uma reunião com ele essa semana e ele topou fazer uma aula magna para a gente. Então, o dinheiro mineral é tudo que vem daquilo que é da terra, né? De novo, os metais, as pedras, a água, o solo, ele chama isso de dinheiro mineral. Esse dinheiro, ele usa recursos. Se você usa de maneira por processos biológicos, você pode aumentar esses recursos.
Por exemplo, você pode aumentar a capacidade de absorção de água no seu território. E com isso você vai ter mais água a longo prazo e provavelmente ao longo de alguns anos você vai ter inclusive nascentes voltando no seu território. Mas você pode usar eles de maneira exploratória. Os lavoureiros de soja, de milho, tal, fazem isso, né? Eles criam um dinheiro que é um dinheiro mineral, mas só que eles estão depletando o solo. Então, a longo prazo, eles vão ter menos recurso e menos capacidade de fazer dinheiro. É interessante a gente pensar dessa forma. O dinheiro solar, ele usa o fluxo solar energético. Então, a gente subaproveita ele, né? A gente não aproveita direito. Dá para aumentar muito a nossa margem de aproveitamento, mas para a gente fazer isso, a gente precisa de estratificar, tridimensionalizar as nossas propriedades, ter cada vez mais planta fazendo fotossíntese. Para fazer isso, a gente precisa produzir de maneira biológica, por princípios biológicos, e a gente precisa dos recursos do dinheiro mineral. A gente precisa de água, precisa de solo, precisa de minerais no solo para fazer isso. Mas quando a gente usa o dólar solar, né, o dinheiro solar, de forma cíclica e biológica, a gente potencializa esse dinheiro aqui e potencializa o mineral. E tem o dinheiro de papel. Todos esses dinheiros que o Savory coloca, eles precisam de algum elemento mineral, solar ou de papel e da criatividade humana. Olha que louco, o dinheiro que a gente opera hoje é chamado moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Essa moeda não é lastreada, ele é um dinheiro de papel. Em nenhum lugar, aqueles R$100, aquela garopinha ou aquela oncinha que a gente gosta tanto de segurar na carteira, em nenhum lugar aquilo ali representa uma riqueza real. É um dinheiro de papel. É uma criatividade humana, um sistema econômico mirabolante que a gente criou. E é interessante entender que esse sistema econômico ele foi feito para controlar as pessoas. As pessoas pobres não têm a mesma capacidade de controlar o dinheiro que as pessoas muito ricas têm. E a gente precisa reconhecer essa assimetria para conseguir, inclusive, escapar dela. Então, no caso do Savory, quanto mais dinheiro solar você consegue usar em processos biológicos que respeitam a saúde do lugar, mais recursos minerais você cria. Então, você tem uma ascendente virtuosa. É interessante entender a propriedade dessa forma. Então, dentro da gestão holística, a gente tem esse viés. Dentro do trabalho do Greg e do Ethan, a gente tem as 8 formas de capital. Então, você tem, por exemplo, o capital social. O capital social, aí cada capital tem uma moeda e cada moeda se complexifica para atingir um outro grau, né, de interação. Então, vamos lá. O capital social. O capital social, a moeda dele é influência, né? Influência, favores. E ele se complexifica para conexões. E tem um negócio muito interessante, que no decorrer do desenvolvimento da nossa civilização, quem faz um trabalho sobre isso é o David Graeber, que é um antropólogo anarquista, e tem 2 livros, né? O Dívida, 5.000 anos, e o Despertar de Tudo, onde ele conta que ao longo da nossa história, você ter um pouco de dívida sempre foi bem visto. Só quando a gente chegou na economia do crescimento infinito é que a gente foi contra isso. Estou fazendo um parênteses dentro do parênteses, mas por quê? Porque nas sociedades tradicionais, você dever um pouco ou você ter um pouquinho de crédito era uma maneira de manter laços sociais. Então, dentro do capital social, você dever favores, prestar favores, que é um tipo de moeda, fortalece conexões. Comunidades onde as pessoas se ajudam constantemente, elas têm influências umas sobre as outras e têm favores e tal, geram conexões fortes. A gente pode falar do capital material. O capital material, por exemplo, é tudo que está ali na propriedade, pedra, minério, água, terra, né? Um capital material. Esse capital, a moeda dele são essas coisas. Ele se complexifica para edificações, ferramentas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade que ninguém quer porque ela tem uma floresta de eucaliptos. Eu vejo isso constantemente, né? As pessoas às vezes pedem consultoria para ajudar a escolher lugar. E realmente, lugares que tem muito eucalipto é muito difícil, porque o solo fica muito detonado. E você tirar os troncos, né? Conseguir tirar tudo é muito difícil, né? Fica sempre um pedaço ali. Muita gente, inclusive, usa veneno para fazer isso. E os agrotóxicos, muitos têm uma sobrevida de mais de 20 anos na propriedade. Mas, por exemplo, você tem uma floresta de eucalipto, uma floresta de pinos e tal, e não é o terreno inteiro. Poxa, você tem uma possibilidade ali de fazer uma benfeitoria de madeira. Você pode pegar aquela madeira,
transformar em tábua ou em viga com uma serralheria móvel, por exemplo, que você compra aí por R$ 25.000, uma bem boa, e você monta uma serralheria temporária que seja, depois você vende o equipamento. Mas você consegue extrair aquela madeira, fazer e ter um lucro nela, né? Então o capital material ele se complexifica para edificações, ferramentas e tal. Se vai, capital intelectual, né? A pessoa tem, a moeda dele é o conhecimento, ideias, palavras, né? E ele se complexifica em projetos, ele se complexifica em cursos, se complexifica em treinamentos. Então a gente tem vários capitais, eles trabalham com 8 formas de capital. O capital financeiro é só uma delas. Tem o capital cultural, por exemplo. O capital cultural a gente não tem sozinho. O capital cultural ele depende da comunidade. Então se temos o capital, por exemplo, o capital espiritual que eles têm, a moeda é oração, intencionalidade, e aí eles complexificam em como? Eles complexificam em fé, em karma. Por exemplo, um grupo de pessoas que acredita que boas ações geram bom karma, ele se complexifica em desenvolvimento espiritual. Ao contrário do que muito na Mastreta Gratiluz, né? Que os caras falam muito de espiritualidade, mas na ação ela não é coerente, né? Então, essas 8 formas de capital, a gente troca elas o tempo inteiro. Por exemplo, o Edgar Kahn, que foi o cara que criou o Banco do Tempo, ele falava muito sobre isso também, né? As moedas. Qual que é a moeda de uma instituição acadêmica? É o conhecimento. É igual às 8 formas de capital. A moeda, né? Qual que é a moeda do sistema financeiro? É o dinheiro. Então, a gente tem que entender como é que a gente troca isso. Quando uma pessoa vai para uma universidade paga, ela está trocando o capital financeiro que ela tem por conhecimento. É uma outra forma de capital. Ela espera que com aquele conhecimento ela consiga ter emprego e uma carreira de sucesso. Nem sempre isso não está acontecendo mais tão linearmente, né? Mas estou dando um exemplo aqui de uma transação. No último sítio que eu desenvolvi na Austrália, eu tinha $5.000 por mês de mão de obra, contabilizada. Qual que era a troca? O pessoal trazia o mutirão, a força de trabalho, eu organizava isso com o meu capital social. A minha rede, as minhas conexões viabilizava isso. Aí as pessoas pediam para mim aulas que elas queriam e a gente chegou até a desenvolver programas continuados de treinamento. Dá um curso para a gente sobre água. Aí eram 3, 4 sábados sobre água. Dá um curso sobre agrofloresta. 3, 4 sábados sobre agrofloresta. Eles vinham de manhã, passavam por um treinamento, faziam ali horas de trabalho e ganhavam um treinamento depois. Então eu pagava com o meu capital intelectual, eu pagava o esforço físico deles. Uma das minhas métricas de sucesso, e que comprova que essas pessoas se sentiam bem remuneradas, é que eu tinha cada vez mais pessoas interessadas nessa troca. Então a gente consegue viabilizar projetos a partir de capitais diferentes. Uma pessoa tem a terra e tem alguns recursos materiais ali, a gente tem também o capital natural, né? Nitrogênio, carbono e água. Ele se complexifica em sistemas vivos, organismos vivos, serviços ecossistêmicos e tal. Mas às vezes a pessoa tem a propriedade e não consegue produzir ali. A outra tem o capital experiencial, por exemplo, tem a experiência. Qual que é a moeda da experiência? A ação. Né? Ela se complexifica de novo em desenvolvimento de projetos. Então faz uma parceria, um vem com a experiência, o outro vem com os recursos. A gente, por exemplo, um lugar que tem madeira, um bom carpinteiro, a gente consegue se juntar como um empreendimento, sem nenhum dinheiro de começo. Os dois trocam, usam ferramentas, que é um capital material, e vendem uma madeira beneficiada e faz ali uma sociedade. Então, eles criaram um capital financeiro a partir de outros capitais, fizeram uma troca que não precisou trocar dinheiro no começo, mas que gerou uma viabilidade para as duas partes no final. Por exemplo, uma viabilidade no final do meu projeto lá no sítio que eu tinha na Austrália. As pessoas tinham treinamento e experiência, que elas não tinham antes. Tem gente lá na Austrália hoje que trabalha com o sistema agroflorestal que foi treinado dentro do meu sítio. A pessoa hoje vive disso na Austrália e foi treinada dentro do meu sítio sem gastar um tostão. Então, as 8 formas de capital, elas permitem que a gente faça acordos e desenvolva projetos sem ter necessariamente a presença do capital financeiro. De novo, a gente precisa desenvolver melhores dispositivos legais para amparar as pessoas. Tem um amigo da Austrália, ele chama Rob. O Rob fez curso comigo aqui no Brasil, inclusive. Agora ele voltou para a Austrália. Ele bateu em estágios, entre aspas, aqui no Brasil, que ele pagou para fazer o estágio e chegou lá, ele trabalhava de caseiro na propriedade. E os educadores que supostamente tinham que treinar ele, nunca estavam lá, estavam sempre viajando para dar curso. Ou seja, ele não era estagiário, ele estava pagando para ser funcionário. Então assim, ele não se sentiu honrado. Ele me procurou como australiano, a cabeça mais cartesiana do que do brasileiro, e falou, cara,
como é que eu processo esses caras? Porque isso na Austrália dá processo. Eu falei, cara, aqui no Brasil você vai rolar anos aí, vai ser difícil você conseguir sair. Eu falei, Pelé, você pode entrar pela relação trabalhista. É um bom processo, se você tiver um bom advogado, você ganha. Aí ele escolheu não fazer isso. Mas assim, ele não é o único. Algumas pessoas chegam para mim e reclamam disso. Eu fui fazer um estágio, mas eu fui explorado. Eu fui fazer um mutirão, mas eu fui explorado. Então assim, a gente precisa ter muito claro o que a gente oferece nessas trocas. Precisa ter muito claro essa ética de amparar a dignidade de todo mundo, né? E deixar bem claras as expectativas no começo. E quando envolve muito tempo de trabalho, muita dedicação, a gente precisa de ter os dispositivos legais, contratos assinados. E é muito importante que a gente consiga proteger as pessoas que não têm casa, que não têm propriedade, que têm menos capital, porque normalmente são elas as que a corda arrebenta do lado mais fraco, como eu falei no começo, né? Então, dinheiro, no caso do Saver, né? Pensar três formas de dinheiro: dinheiro de papel, dinheiro mineral e dinheiro solar. Pensar talvez na cabeça da obra do Bill Mollison, né? Os tipos diferentes de recursos que a gente tem disponível ou não, como a gente multiplica eles. Ou pensar as 8 formas de capital, mas sempre com esse contexto que você mesmo trouxe hoje, né? Como é que a gente faz isso amparando as pessoas? Dentro do meu trabalho, eu tenho a questão do ofertas e procuras, né? A gente tem falado sobre o lance do Tinder rural, que eu não posso usar o nome, porque para evitar processo, mas, por exemplo, dentro da rede que se forma em todo o meu trabalho, a gente tem resolvido essa questão de tem gente que tem serviço, mas não tem terra, e tem gente que tem terra, mas não tem serviço. É uma dor muito presente no mundo atual. E, inclusive, a gente tem dentro dessa rede que se formou também, tem advogados que conseguem fazer esses dispositivos. Então, dentro da comunidade, a gente já tem pessoas se adiantando usando as 8 formas de capital e de forma ética, né? Então, não só eu faço isso muito bem, como eu tenho visto que os alunos têm conseguido aplicar isso e desenvolver projetos em parcerias, honrando a dignidade de todo mundo, muito, muito bem também dentro da comunidade que se formou em torno do meu trabalho. São formas bem complexas, né, e requer, eu vejo, uma prática. Você tem que entender esse conceito e tentar praticar esse conceito no dia a dia. Tem um caminho até você conseguir, de fato, usar essas 8 formas, né? E a gente tem hoje em dia esse peso maior para essa moeda de papel na economia. E querendo ou não, nós aqui também estamos indo atrás dessa moeda de papel para viabilizar nossos sonhos, nossos contextos. E a gente vê que uma das formas disso acontecer, talvez de uma forma mais rápida e tendo em vista melhor talvez o contexto de cada um, é o empreendedorismo. A gente está chegando ao final do nosso episódio e a gente tem até uma notícia em cima desse empreendedorismo. Eu queria que você desse para nossa audiência aí qual que é a nossa proposta. Esses dias eu vi um vídeo, um cara que parece com o Darcy Ribeiro. Como é que é o nome dele? Vê para mim aí, Vitor. Ele parece muito com o Darcy Ribeiro, mas ele... enfim, ele tem falado sobre a teologia, né, do empreendedorismo. E ele faz um vídeo muito pertinente, né, sobre como o sistema vigente, a classe dominante, usa o empreendedorismo como forma de abandonar as responsabilidades com o trabalhador. Muito coerente o vídeo dele. O E eu Bosco, tô com uma preocupação. Bosco Carvalho? Não, o vídeo, esse Ricardo acadêmico está Antunes. numa Ricardo Antunes, isso mesmo. O Ricardo Antunes, enfim, ele tem feito essa crítica, né? Eu preciso contextualizar esse negócio do empreendedorismo, porque é o seguinte, eu não estou falando aqui daquela história do cara que bota a mochila do iFood nas costas e se tornou um empreendedor. Não é disso que eu estou falando. Do cara que tem, sei lá, mestrado, doutorado e está no Uber. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o paradoxo do nosso tempo. As pessoas menos amparadas são as que mais precisam empreender. E as pessoas que têm assim, um histórico de muitos anos dentro da esquerda, eu vejo que elas têm falhado em entender algumas coisas nesse sentido. Pensadores da esquerda mais profunda, né? O Varoufakis é um deles. O Varoufakis tem um livro agora que eu ainda não li, eu assisti algumas palestras, mas eu não li. Fala sobre o tecnofeudalismo. Então, usando uma análise marxista, o Varoufakis chega a 2 conclusões. A primeira delas, muito importante para muitas pessoas que a gente tem supostamente de esquerda no Brasil, é uma esquerda muito rasa, né? A democracia está falida.
O nosso sistema de representação está falido, nós não temos representação. E o segundo ponto do Varoufakis, nesse livro do Tecnofeudalismo, é de que nós não vivemos mais o capitalismo, nós vivemos o tecnofeudalismo. A maior parte das trocas comerciais, elas não estão se dando dentro do mercado, elas estão acontecendo dentro das empresas tecnológicas, dentro da Amazon, dentro do Alibaba, enfim, né? Dentro das grandes empresas tecnológicas. Por que isso importa? Porque eu não estou falando da gente se submeter a essa lógica. Eu estou falando da gente buscar caminhos mais rápidos de solução para as pessoas que já estão vulnerabilizadas. Se você tem pouca condição, se você está vulnerabilizado, esse é o paradoxo. Você é a pessoa que mais precisa sair das relações atuais que a gente tem. Então, acho que o Ricardo Antunes e outros pensadores têm muita coerência no que eles apontam sobre como o sistema vigente fragiliza e vulnerabiliza as pessoas. O que eu estou falando é de você olhar para a situação que você tem hoje, conseguir ter um plano econômico de melhorar a sua vida e usar o máximo possível os nossos recursos de criatividade, e eu estou falando muito das pessoas que estão no campo, né? Da melhor maneira possível, para a gente resolver os problemas. Nós precisamos empreender soluções. Não é um jargão, né? Por exemplo, eu dei um exemplo disso hoje. A pessoa que tem uma propriedade com muitos pinos e eucaliptos com uma madeira barata, é difícil vender essas propriedades. Você consegue comprar uma propriedade mais barata exatamente porque ela tem essa madeira. Foi uma enganação, o mercado fez as pessoas investirem nisso, muita gente investiu em pinos e eucalipto e não consegue o dinheiro de volta mais. Mas de repente, se você consegue investir, seja em parceria, em grupo, 20, 25 mil reais e consegue ter uma serralheria móvel, e você consegue tirar vigas, tábuas e processar essa madeira e botar para secar e contar uma história da sustentabilidade daquela madeira, você consegue empreender uma solução. Essas florestas, elas aumentam o risco de queimada. Essas florestas, elas degradam o solo. Essas florestas, elas dificultam a venda de uma propriedade ou o manejo de uma propriedade. As pessoas foram enganadas a investir nessas monoculturas verdes, né? Florestas monoculturais. Se a gente empreende uma solução, a gente está diminuindo o risco de fogo, a gente está aumentando a viabilidade econômica das pessoas envolvidas, a gente está aumentando as possibilidades de uso daquele território. Então, a gente precisa empreender soluções. Não é fácil, não é solução mágica, não é um papo de coach, mas conseguir ver os recursos que a gente tem, a gente estava falando das 8 formas de capital, a gente estava falando das conexões que a gente tem com outras pessoas, e conseguir maneiras de empreender coletivamente, maneiras de empreender com ética ecológica, maneiras de empreender que asseguram a dignidade das pessoas envolvidas, é a maneira mais ágil que a gente tem de resolver alguns problemas do nosso tempo. As pessoas não vão ser amparadas pelos governos centralizados. A morosidade do sistema judicial para as pessoas comuns ela é comprovada o tempo inteiro. A gente passou pelas queimadas agora no Brasil. A maioria delas foi criminosa. Eu não vi nenhuma empresa sendo autuada ainda. No entanto, muitas pessoas perderam quase tudo. Algumas pessoas perderam casa, né? Às vezes, nesse tipo de queimada, tem gente que morre. Pessoas perdem entes queridos. Então, a gente reclamar do governo, a gente fazer denúncia na internet, tudo isso é válido até certo ponto. Mas grande parte do nosso foco, da nossa energia, tem que estar no empreendimento das soluções. Se eu tenho uma propriedade que corre esse risco, dá um exemplo aqui, e eu tenho recursos financeiros limitados, aí aqui já vem uma outra chamada, né? A gente vai fazer agora em novembro, tem uma aula magna com o David Holmgren, que a gente está fazendo uma aula magna sobre desenho de propriedades para prevenção, combate e resiliência contra queimadas. Isso sou eu empreendendo solução. Está todo mundo reclamando das queimadas, mas eu não estou vendo ninguém difundir o conhecimento de como resolver isso. Eu entrei em contato com o David, a gente concordou em gravar, eu não estou ganhando nada com isso, ele não está ganhando nada com isso. A gente cobra a aula, mas a aula vai para a promoção de livros de planejamento rural. Tanto ele está doando o tempo dele, como eu estou doando o meu. Muito barato, R$180, uma aula com o co-criador da permacultura, específica sobre planejamento de propriedades rurais. Se você tem uma propriedade, tem pouco recurso, investe R$180. Ou sei lá, me oferta uma troca pelo menos. Oi, como é que eu posso trocar? Como é que eu posso me viabilizar? A gente tem bolsa social e eu combinei com o David. Claro que a gente está ofertando bolsas. Essa aula sai agora no dia 12, está com muito sucesso, muitas inscrições, várias pessoas estão entrando e tal, e já está
já é um sucesso garantido. E eu tive o cuidado de ter um profissional que faz a tradução simultânea para que as pessoas tenham o acesso direto ao conhecimento do David, a aula dele, e o inglês não seja uma barreira. Então as pessoas vão estar dentro de uma sala com tradução simultânea, ao vivo, online e tal, pergunta e resposta no final, interação ali. Enfim, empreendi uma solução. Uma propriedade que não tem grana, mas que investe aí, pô, chama os parceiros, chama os clientes, chama as pessoas que apoiam o seu trabalho, faz uma vaquinha, R$ 180. Implementa várias dessas soluções, de novo, protagonismo coletivo, financiamento coletivo, né? 8 formas de capital, dádiva, implementa essas soluções na propriedade. Começa a chamar as pessoas da região para aprender sobre isso. Você pegou um problema, uma vulnerabilidade da sua propriedade, criou solução e está propagando esse conhecimento a partir de sistemas de educação que ajudam a viabilizar a sua propriedade. Então, isso é muito mais rápido do que você achar que no ano que vem o governo Lula vai conseguir impedir todas as empresas que causaram 90% das queimadas de fazer isso de novo. É ingênuo pensar isso, que no ano que vem as autoridades vão resolver isso. Então, se você está num território e você precisa de mudanças rápidas, eficazes, que te protejam, que garantam sua saúde, dignidade e tal, né? Você precisa empreender essas soluções. Eu não estou nem na minha propriedade. Eu vi tudo acontecendo, entrei em contato com alguém que tem um conhecimento maior do que o meu, ele topou, a gente está empreendendo uma solução, o dinheiro dessa solução vai para uma editora que vai circular mais livros, que tem mais soluções, e a gente fez isso no prazo de um mês. Agora, tem gente que está esperando as autoridades, o governo e a curva de consciência da sociedade para no ano que vem talvez ter menos queimadas no Cerrado. Cara, é ingênuo, né? Então, é desse empreendedorismo que eu estou falando. Da gente conseguir empreender soluções, e isso não implica que a gente não tem uma noção de classe. Isso não implica que a gente não sabe que a gente está no mesmo barco, que a gente não é o 1% que domina o mundo. E isso não implica que a gente quer, que a gente está acreditando que a gente vai ser, enfim, uma pessoa de extremo sucesso no sistema econômico vigente. Não é nada disso. Isso significa que nós vivemos no sistema vigente, ele é um sistema que tem as regras do jogo desfavoráveis para as pessoas, né, comuns, como eu e você, e que a gente precisa, no máximo possível, desenvolver habilidades para desenhar sistemas, inclusive econômicos, que amenizem essa situação ou que resolvam essa situação. Então, enfim, eu me estiquei aqui, cara, desculpa, mas é porque esse assunto ele é importante para mim, assim, sabe? Eu vejo que as pessoas estão abandonadas e elas estão numa atitude de fé. Elas estão religiosamente esperando que as coisas vão melhorar, mas não tem evidência para isso, é uma fé. É uma parada muito louca. Então, é desse empreendedorismo que eu estou falando, do empreendedorismo coletivo, do empreendedorismo com ética ecológica, social, que empreende as soluções que a gente precisa para o nosso tempo. Estou falando com o David, na sequência do David vou falar com o Alan Sever, ele já topou também gravar e fazer uma reunião. Vamos falar sobre o papel dos animais na prevenção de queimada, vamos falar do gerenciamento holístico e da alfabetização ecológica nessa questão do cerrado, né? E vamos falar do desenvolvimento de políticas públicas com a gestão holística. Então é isso, eu estou empreendendo soluções e estou oportunizando para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. A troco de nada. A do Savory, por exemplo, não vai ser cobrada, porque ele não cobrou nada, então também estou doando meu tempo. Então, só que ainda assim, a gente tem pessoas que não compartilham, que não divulgam, que não incentivam, que não participam. E são pessoas que falam de abundância, de sistemas de abundância, de cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e retorno do excedente. E cadê o retorno do excedente da autoridade dessas pessoas na rede? Essas pessoas têm um espaço de fala, elas têm uma autoridade. Cadê o compartilhamento dessa autoridade incubando outros negócios, incubando outras pessoas, incubando autoridade para outras pessoas que estão empreendendo soluções? Então, eu estou aqui empreendendo soluções. Esse é o último episódio dessa temporada, mas vamos abrir mais uma temporada. E essa próxima temporada eu vou abordar isso. Como que a gente empreende soluções? Como que a gente cuida das pessoas? Como que a gente cuida do território? E como que a gente faz isso criando viabilidade, sendo energeticamente e economicamente superavitário, sem depender de edital, sem depender de política pública, sem depender de coisas que a gente não tem o menor controle sobre elas. De novo, não estou dizendo que a gente não precisa exercer a pressão política. Estou dizendo que ter toda a nossa energia e foco investido nisso e não buscar as nossas soluções é uma ingenuidade. Então, para quem quiser acompanhar, na próxima temporada,
a gente vai falar dessa capacidade de empreender soluções. A gente vai falar de cuidar das pessoas, cuidar do território, ou seja, na mesma linha que a gente vem fazendo. E é a jornada do jardineiro, aonde a minha mão alcança. Por exemplo, estamos vivendo as queimadas no Brasil. É provável que elas se tornem cada vez mais frequentes. Eu fui atrás do David, fui atrás do Savory, fui atrás das pessoas que podem trazer solução para a gente. Estou oportunizando isso de maneira gratuita ou muito barata para a gente conseguir empreender soluções. A gente precisa fazer isso. Eu faço isso em cursos, faço isso em consultoria, faço isso de maneira gratuita e tenho retornos que não são só o financeiro. Então, é na jornada de jardineiro, onde a minha mão alcança, eu estou melhorando o que eu posso. Melhorando as minhas relações sociais, melhorando o território, melhorando o arcabouço de conhecimento para a gente ofertar soluções e viver soluções com viabilidade, né? Agradeço muito as pessoas que têm comentado, que têm compartilhado e convido vocês para a próxima temporada. Daqui a um pouco a gente está trabalhando na produção dela, mas a próxima temporada vai ser talvez um pouco mais curta também, mas bem em cima disso. Como empreender soluções que cuidam das pessoas, que cuidam do território e que trazem viabilidade com qualidade de vida. Então, vamos falar de princípios desse empreendedorismo. Não é o empreendedorismo que obriga a pessoa a trabalhar no iFood ou no Uber. É do empreendedorismo que a pessoa olha para a possibilidade que ela tem de melhorar a vida dela e faz tudo o que está ao alcance dela para melhorar a vida dela com dignidade. É desse tipo de empreendedorismo que eu estou falando e que a gente vai abordar na próxima temporada. Agora, não chegamos ainda nos 10 mil inscritos no canal. Então, todo esse bate-papo, tudo isso que a gente faz aqui, toda essa rede que a gente se conecta e fomenta essa rede aqui, eu preciso que vocês digam para o YouTube que esse tipo de conhecimento, que esse tipo de prática, que esse tipo de abordagem vale a pena ser impulsionado. O jeito que você tem de fazer o YouTube e mandar isso para mais pessoas é sempre curtir o conteúdo, comentar no conteúdo e principalmente se inscrever no canal. Eu quero chegar a 10 mil antes do final do ano. Conto com a ajuda de vocês. É o jeito que vocês têm de impulsionar esse conteúdo para outras pessoas. Não deixem de fazer isso, por favor. Então, muito obrigado, viu?